Mano, por acaso vocês já chegaram a ouvir aquela frase que diz: se o salário é mínimo, o esforço também é? Porque pra mim, essa é a melhor definição do Corinthians no Brasileiro. Foi exatamente isso, né? Passaram o ano inteiro se arrastando, jogando o que precisava pra não cair, e no final de tudo nós conseguimos terminar atrás do Santos ainda, cara, que nós vamos o ano inteiro que iam pra Série B, sabe? E outra coisa que nos ajudou também foi essa rodada, né? O Inter escapou, o Santos goleou, terminou fora, não teve nada pra dar risada, né? Impressionante que o corintiano se ferrou nessa última rodada. Mas enfim, antes de falar da nossa próxima jornada, virada de chave e tudo mais, eu tenho algumas coisas importantes pra pontuar desse jogo, que é primeiro sobre a escalação, onde beleza, a gente já sabia que teria ali um time totalmente reserva, com muitos jogadores que não vinham atuando nessa temporada, como o Félix Torres, o Romero, o Thales Magno e tudo, até mesmo a estreia do Cauê, que é um grande goleiro e ontem estava no lugar do Felipe Longo, que é outro reserva. Só que dentre esses nomes, o que mais me chamou a atenção foi a presença do Carrídio. Na boa, não entendi nada quando eu vi ele ali no meio de um monte de reservas, cara, porque na teoria ele é o titular desse time e deveria estar na quarta-feira entre os 11. Só que não. Pelo visto, né, se for levar em conta que todo mundo que tava ali não vai começar jogando, então já é um sinal claro que o Dorival deu que ele perdeu a posição nesses últimos jogos. E isso foi uma parada que me surpreendeu, porque da mesma forma que o Carrídio tá mal, o Yuri, o Memphis, o Garro também estão. Mas é certo que eles vão começar jogando. Ainda assim, eu diria que foi uma decisão interessante que o Dorival tomou de tirar um jogador que não vem jogando bem, que não está numa fase muito boa faz muito tempo, e para colocar o André, que é justamente o contrário em todos esses aspectos que eu citei. E isso é uma notícia positiva, né? Mas enfim, outra coisa interessante também foi a partida do Kaique, que no meu ponto de vista foi o melhor em campo. E o moleque que já tava escanteado, que ninguém dava a mínima mais, ninguém nem pedia no time titular e tudo, era um cara que já tava totalmente esquecido e ontem conseguiu aproveitar a chance que teve e, cara, quebrou tudo, né? Muito maduro nas decisões, sabendo a hora de driblar, de tocar, muito consciente do jogo em volta dele e não à toa sai com uma assistência muito bonita pro Martínez. Inclusive, são partidas como essa, de jogadores da base, que muitas vezes são escanteados, ficam de lado, puramente por causa da idade, né? A tal da hierarquia que existe no futebol, que me fazem cada vez mais gostar do transfer ban que a gente tomou, né? E não é porque não está contratando, porque se contratasse jogadores bons, não seria um problema, mas sim por quem poderia contratar, gastar um dinheiro que não tem, com jogadores medíocres, pra entregar o mesmo futebol de um menino da base, que custa 20 vezes menos. É isso que me pega, né? Então, pelo menos essa notícia positiva, eu acredito que nós tivemos ontem. Agora, por outro lado, quem não foi bem foram justamente aqueles que estão de despedida, né? Como o Thales, o Félix Torres, o Romero, o Hugo, todos esses daí só reforçaram pra gente o porquê que não devem renovar, porquê que não vão mais jogar ano que vem e porquê que foram tão escanteados esse ano também, tá? Então acho que eu nem preciso comentar muito. Mas por fim, só falar aqui uma parada que vem me incomodando em ver alguns torcedores, né? Que é esse pessimismo exagerado da reta final, que eu sei, não foi legal. Nós terminamos o Brasileiro atrás de um time que brigou o ano inteiro pra não cair. Quase conseguimos classificar pra tal da Copa Sul-Sudeste e só vão os times que não vão nem pra Libertadores nem pra Sul-Americana. Então foi um péssimo Brasileiro do começo ao fim, eu sei. Mas rapaziada, Copa do Brasil é outra história. Essa parada de virar a chavinha que muita gente fala, parece uma bobagem, mas é exatamente o que vai acontecer a partir de hoje. O Corinthians que tomou 3-0 pro Cruzeiro há 2 semanas atrás, não é o mesmo que vai jogar nessa quarta-feira. O Dorival, que tá sendo esculachado pelos últimos jogos e tem que ser, é um cara que entende de Copas. Não à toa, nós temos a melhor campanha esse ano, não tomamos um gol e ganhamos todos os jogos. Então, é só pra deixar o meu desabafo. Eu sei, nós vamos chegar como desacreditados, como zebra e tudo isso, mas a gente não vai chegar pra perder. Pode até ser eliminado, não duvido, mas eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender com o que vai ver nessa semifinal, tá? Seremos. Bom, fiel, e como agora o nosso foco é na Copa do Brasil, pelo menos para nós, torcedores, o Corinthians iniciou hoje os treinos para esse jogo, indo direto ao ponto, contou com as presenças de Yuri Alberto e Rodrigo Garro em campo. Eles que passaram aí a semana inteira no departamento médico, tratando suas lesões, como dúvidas para esse jogo, mas a boa notícia é que com o Garro de volta, a tendência é do trio Gin completo, que era dúvida mais por conta do argentino, né? Mas agora com essa notícia que ele treinou em campo, mesmo que seja no sacrifício, ele vai jogar, tá? E assim, só para deixar registrado aqui, a única coisa que me incomoda em tudo isso é que beleza, nós temos que jogar com o que temos de melhor, temos que colocar os melhores jogadores do elenco em campo, beleza. Só que o problema, cara, é que justamente os 3 que decidiram a nossa temporada no ano passado e são a nossa esperança de terminar o ano campeão, é que nenhum dos 3 chega em alta nessa reta final, né? É muito difícil você olhar pro Yuri hoje e dizer que ele vai decidir, que o Memphis vai chamar a responsa, ou que o Garro vai achar um passe genial, e é isso que me incomoda, porque se não forem eles, eu não sei quem mais pode ser, sabe? Então assim, esse é o meu maior medo pra essa reta final, eles serem esses mesmos jogadores que vem sendo nos últimos jogos. E no final, quem realmente merecia jogar, quem vinha fazendo bons jogos, apresentando um futebol decente, não vai ter essa oportunidade. Enfim, não vou mentir isso pra vocês, cara. Eu tô com a expectativa deles jogarem, deles decidirem os jogos, mas é difícil pensar que aquele trio Gin do ano passado, do começo do ano, vão simplesmente ressurgir do nada e salvar o nosso dia como sempre.
E só pra comentar também uma coisa interessante na fala do Carrillo, né, que depois eu vou até trazer outro assunto sobre ele também, onde na zona mista pós-jogo, ele que pra mim é um dos grandes cabeças dessa tirada de pé no brasileiro, dessa turma que já largou faz tempo, admitiu, sem a menor vergonha na cara, que há muito tempo o foco do elenco era a Copa do Brasil. E há muito tempo eu acho que o foco já era esse. Admitiu, eles estão escolhendo jogos faz tempo, né? É mais um, aliás, que deixa claro a mediocridade desse elenco que escolhe quando joga. O Michael recentemente também falou a mesma coisa, que às vezes eles entram relaxados depois de uma vitória, sabe? Aquele sentimento de, ganhamos um jogo aqui, vamos entrar de qualquer jeito no próximo. Então quer dizer, como é que você espera um final de Brasileirão diferente desses, de um time que tá escolhendo quando jogar há mais de 2 meses, né? E como eu já falei lá atrás também, se ganharem a Copa do Brasil, tudo isso que a gente tá se lamentando hoje, de um elenco medíocre que escolhe quando jogar, vai ficar pra trás, ninguém vai lembrar, porque quem é que vai ligar pra isso com uma taça na mão? Agora, o problema é se não ganhar. Escolheram tanto jogar agora, ficaram um ano inteiro pensando nessa competição pra ser eliminados na semifinal, vai ficar puxado se defender, hein? Então é mais do que uma obrigação, falou? E só pra finalizar, o outro assunto que eu disse no começo é que em meio a algumas especulações de sua saída, até uma ida pro Internacional, que agora demitiu o Ramon Dias, o Carrillo decidiu que vai ficar no Brasil, só que mais ainda, no Corinthians, tá? Ele que tem contrato até o final do ano que vem, tem a intenção de permanecer até o último dia do seu contrato, falou? É isso. E depois de trazer aqui que o Corinthians estaria muito próximo de acertar com a Esportes da Sorte a renovação do contrato, que contaria ali com uma ampliação nos valores, informação dada inicialmente por Luiz Fabiani da Bandeirantes, o Samir Carvalho foi outro que deu essa mesma informação, só que com um detalhe que muda tudo, que na verdade as conversas estariam na casa dos 160 milhões no próximo contrato. Sim, lembra que eu falei para não esperar mais de 150, que seria muito menos e tudo? Pois bem, agora diz o Samir que eles devem fechar em mais de 50% do valor original, sendo que no início a diretoria esperava pelo menos 200, mas se contentou porque foi o que sobrou. Sem contar que o tempo de contrato também passará do meio de 2027 até o fim de 2029. Ou seja, em teoria, é um contrato total de 640 milhões de reais, que sim, é muito dinheiro, é muita grana, só que infelizmente parcelado em muito mais tempo. Sem contar também, claro, que o nosso rival, só pra vocês terem essa comparação, fechou com a Sportbet recentemente por incríveis 173 milhões por ano, sendo que fixos é apenas 100 e os outros 70 de metas, tá? Mas assim, no final das contas é meio que o seguinte, a gente poderia sim receber mais de 200 milhões por ano, seria o ideal na verdade, né, que é o máximo de dinheiro entrando de uma só vez e não um dinheiro bom parcelado, mas também não tem como negar que a Esportes da Sorte, como uma parceira em si, muito além de um patrocinador, talvez seja muito melhor do que uma bet aleatória que paga um pouco mais, mas não tem aquela relação com o torcedor que a Esportes da Sorte conseguiu ter, tá? Mas é isso, mano, até o final do ano as partes devem anunciar esse acordo e resta pra nós torcedores, claro, que seja mesmo nesse patamar, né? Daí pra mais, porque se for pra baixo, a frustração vai bater. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!